Aleiren Rachalom, amados do Senhor, graça e paz, mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificai. Mais uma vez um encontro com a palavra do Senhor e vamos com mais um tema e dessa vez eu vou chamar você, querido, você que vai ter uma comunicação comigo hoje, através desse estudo. O nosso tema de hoje é: você tem um propósito. Você sabia? Nosso texto base se encontra em 1 Pedro, no seu capítulo 2, verso 9. Queridos, eu quero fazer pelo menos 3 perguntas a você logo de início. Eu quero envolver você nesse tema para que você possa começar a pensar. Aí do outro lado, você que está ouvindo esse vídeo, ou vendo. Queridos, você sabe qual é o seu propósito? Você se conhece, você já está exercendo ele? Se você não conhece, você está procurando saber qual é o seu propósito? Bom, nós vamos abordar esse assunto à luz da palavra de Deus, porque é algo que deve fazer parte de nossas vidas, queridos. O exercício do nosso propósito em Deus, isso é algo muito sério. Veja que quando nós crescemos em um lar, independente se cristão ou não, parece que a nossa vida já tem metas traçadas, onde você vai crescer, você vai estudar, escolher uma profissão, trabalhar e formar uma família. Tudo isso parece uma meta de vida universal, onde na maioria dos lares já é traçado. Mas no âmbito espiritual, queridos, quanto aos nossos propósitos com Deus, será por que nós não temos a mesma clareza em relação a essa meta estabelecida, a esse propósito a ser alcançado? E aí fica a pergunta, por quê? O propósito com Deus parece ser algo que nós devemos pensar depois de todas as metas que nós temos em nossa vida terrena? Será que é isso que nós estamos entendendo? Bom, tudo isso, queridos, nós vamos falar aqui hoje. Eu quero que você hoje venha comigo, porque com certeza muitas pessoas, tanto aquelas que estão começando na sua caminhada cristã, aquelas pessoas que já têm tempo que estão caminhando, às vezes estão no meio da igreja, estão perdidos. Eles querem saber, mas qual o meu propósito? Qual o legado que eu vou deixar? Porque, querido, se você for deixar um carro, uma casa, se você for deixar uma empresa, seja o que for, isso passa. Isso pode, inclusive, ser exterminado ou ser dissolvido em poucos momentos. É só não ter uma boa gestão. Agora, eu te pergunto, e o seu legado? E o seu propósito? Isso são coisas que nem o tempo podem apagar. Mas você já conhece esse propósito? Bom, eu quero também deixar aqui claro que para ajudar você no seu propósito, eu já fiz leitura desse livro e eu tenho certeza que vai ajudar você. É o livro Uma Vida com Propósitos. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para que você possa adquirir e se você quiser também vai estar lá no meu comentário fixado. Queridos, isso vai ajudar a você. Vai te dar e denominar qual é o seu propósito? Não, mas vai te ajudar e vai te dar ali uma luz. E esse estudo também vai te ajudar. Então, vamos ler o texto base para nós começarmos a falar desse assunto tão importante e tão primordial para a sua vida. O texto diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Bom, queridos, eu não poderia deixar de falar de uma passagem tão incrível que se encontra no livro de 1 Pedro. No entanto, eu poderia falar de muitos outros versículos que falam sobre isso, sobre propósito. Lá em Provérbios diz que há um propósito tão grande que até para os ímpios existem propósito. Então, queridos, se para os ímpios existe propósito, para os santos também. Então hoje vamos entender à luz da palavra de Deus. E eu quero aqui falar sobre esse versículo que lemos em detalhes, para que a gente possa ter um acompanhamento bem real e que você possa entender. Porque ao final disso, eu vou te falar desses 2 personagens, como aconteceu na vida deles e como foi o propósito. Eu vou falar sobre Pedro e Paulo. Vai ser
incrível, queridos, incrível. Fique comigo até o final. Mas antes, já quero deixar o convite totalmente aberto aqui para esse canal que se dedica a falar da palavra de Deus. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos juntos evangelizar, queridos. Precisamos ganhar almas. O momento é agora. Esse é o momento de evangelizarmos. Não vamos deixar para trás, não deixe essa obra, esse projeto. Venha comigo evangelizar. Se inscreva e não deixe de compartilhar. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar sobre essa passagem é a afirmação de Pedro sobre geração eleita. O que significa isso? Ele tem um significado muito peculiar, porque quer dizer que essas pessoas, essa geração, ela tem acesso direto com Deus, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento. E em Jesus Cristo, todos os crentes têm a capacidade de se aproximar de Deus, até porque Ele é o meio pelo qual chegamos até o Pai. No entanto, hoje, para chegarmos ao Pai, não precisamos fazer como no Antigo Testamento, sacrifícios. Não precisamos ser de uma linhagem específica, especial. Nós precisamos sim estarmos naquele rol daqueles que creem no Senhor Jesus. Por isso, geração eleita. Segunda coisa, nação santa. O que quer dizer isso? Agora Pedro vai usar uma metáfora de uma nação santa para destacar a separação do mundo e a chamada para viver uma vida santa e dedicada para Deus. Os cristãos, queridos, são chamados para refletir a santidade de Deus em seu caráter. Então, nação santa. E esse daqui é muito especial falar sobre essa parte, porque já começa também escalonando o que, na verdade, esse povo tem que refletir e como tem que agir. Veja que é uma geração eleita, vai até Deus, é uma nação santa que tem que refletir o caráter de Deus e a sua santidade. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Os cristãos pertencem a Deus. Isso porque são filhos do Senhor. Isso significa que Deus cuida de cada um de nós e nos protege com amor incondicional. Somos, sim, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos aqui exatamente para refletir a quem pertencemos. Então, queridos, veja bem, se você parar para imaginar e se fizermos aqui uma analogia, nós podemos entender que se você diz que você é de um reino, naturalmente, naquele tempo, todos conheciam aquela pessoa que era daquele reino. Por quê? Porque existiam vestes que caracterizavam aquele reino. Existiam também tipos, de vestes especiais que também demonstravam qual era a hierarquia das pessoas naquele reino. Mas não é o que nós estamos falando aqui, mas sim da identificação daquele que faz parte de ser, de fato, uma propriedade exclusiva de Deus. Nós temos que dizer que ser propriedade exclusiva de Deus, ela é muito importante porque o propósito é de proclamar a virtude de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os cristãos, queridos, são chamados para compartilhar, testemunhar e viver de uma maneira que os outros possam ver a transformação que o Eterno fez em suas vidas. Isso tem que ser notório. Então, queridos, viver uma vida como um agente disfarçado não existe. Cristão, ele não vive uma vida para ficar ali, eu sou cristão, mas é aquele cristão que tem pouca prática, aquele que diz cristão só na teoria. Não existe cristão na teoria. Cristão é cristão na sua essência, na sua prática e na sua vida. E eu quero começar dizendo aqui, queridos, que tudo isso faz parte de um descobrimento que você tem que fazer. Como eu disse aqui anteriormente, e como eu estou aqui falando de todo esse versículo que se encontra em 1 Pedro, é muito importante que você comece a compreender o seu propósito. Por quê, querido? Você não chega a ter uma comunidade cristã à toa. Você não está ali sentado num banco
somente por estar. Você não sai da sua casa ouvindo uma palavra forte de Deus, dizendo que nós temos que fazer como a grande comissão, nós temos que falar de Cristo até os confins da terra. Você ouve uma coisa dessa, o que você fala? Ah, sim, eu vou falar. Mas como você vai fazer isso? Queridos, começa a pensar. Qual é o seu propósito? O que Deus deixou para você fazer? É fácil essa descoberta? Não. Porque quando chegamos tudo é novo. Mas veja que você vai começar a descobrir uma coisa interessante. Quando Deus, ele chama para um propósito, a primeira coisa que você tem que descobrir é no que você é bom. Qual é a parte em que há um talento que você totalmente sabe que foi de Deus, veio inerente a você, é inato à sua essência. A partir dali, você tem que começar a desenvolver se esse seu talento contribui para o reino do Senhor. Bom, eu quero agora falar sobre esses dois personagens, essas duas pessoas que com certeza tiveram uma caminhada cristã muito forte, que foi Pedro e Paulo. Veja que Pedro, queridos, ele não começou como apóstolo. Ele não começou como uma pessoa que já estava ali na frente da comunidade cristã, não. Ele começa como um pescador, queridos. Depois, ao ser chamado, ele começa a ser um seguidor de Cristo. Depois, na caminhada, o Senhor o separa como um discípulo, alguém que estaria próximo a ele. E mais adiante, Jesus o vê tão próximo que, além de discípulo, ele é amigo. Só que nós sabemos que na caminhada de Pedro, ele chega no decorrer de tudo o evento em que ele nega a Cristo. É um evento difícil para Pedro. Mas posteriormente, ele será levantado, ele se reerguerá. O próprio mestre conversará com ele. E através dessa conversa, o Senhor estará falando: apacenta as minhas ovelhas. Então é a partir dali que ele é levantado para realmente cuidar de almas, cuidar de pessoas, está ali realmente apacentando. Mas isso começou logo lá atrás? Não. O chamado e o propósito de Pedro, ele vem se desenvolvendo, ele vem modificando, porque ele estava ali como um pescador, ele estava ali depois como um seguidor. Veja como as coisas vão desenvolvendo. Agora vamos falar de Paulo, que anteriormente era Saulo, um grande fariseu, que no seu entendimento ele tinha que deter uma heresia, que eram os seguidores de Cristo, e no qual ele estava ali determinado para fazer tudo o que fosse possível. Queridos, depois disso, ele vai dialogar com o Eterno. E todos sabem que é a partir dali que ele fica cego, então ele compreende quem é o Eterno. Depois ele, através daquele servo do Senhor, ele recupera a sua visão. Ali o seu coração já está entregue ao Mestre. Porém, ele ali ainda não está pronto para a obra. Ele vai continuar. Ele vai ficar um tempo separado para poder estudar, para poder compreender. Ele fica um tempo, querido, se preparando. Veja a vida de Saulo como foi. E agora Paulo. Depois ele se apresenta à comunidade cristã. E ali ele passa por mais um momento onde ele tinha que se readequar, porque as pessoas o olhavam como perseguidor, como uma pessoa que queria matar os cristãos, até que ele pudesse convencer a todos que ele era um servo do Senhor e que tudo aquilo tinha ficado no passado. Realmente ele teve que fazer o seu propósito cada vez mais se transformar. A partir dali, queridos, eu não vou falar todas as fases do propósito de Paulo, mas nós sabemos que a partir do momento que ele é aceito e que ele começa a ter uma caminhada dentro da comunidade cristã, que inclusive ali os apóstolos começam a confiar em Paulo, ele então, através do Eterno,
o Eterno separa a ele e a Barnabé para uma missão. É a primeira viagem missionária. Então, queridos, veja que não somente isso, como a segunda e terceira viagens, e também o movimento que ele tinha que fazer na Ásia, tantas outras coisas dos quais Paulo tinha que desenvolver e que era impossível ele saber de pronto naquele momento em que ele teve o primeiro encontro com o Eterno lá na entrada na cidade de Damasco. Era impossível, mas o seu propósito ele foi sendo moldado através das suas experiências e através da sua busca no que ele tinha que fazer. Tanto que é claro que o Eterno fala que ele estaria diante de reis, diante de pessoas importantes. Ele sofreria, ele ficaria preso em nome do Eterno. Mas é claro que foi a caminhada dele que mostrou como seria a sua trajetória. Mas o mais impressionante, queridos, vai ser exatamente essa parte agora. Eu quero que você preste muita atenção nesses 2 versículos, desses 2 homens do Senhor, o que eles falam. Mas antes disso, eu quero aqui paralisar um pouquinho aqui e dizer, querido, não se esqueça de se inscrever e compartilhar essa exposição para pessoas que precisam. Queridos, nós estamos num momento onde existem pessoas dentro da igreja perdidas, que não sabem o que vão fazer, ou que uma vez começou e agora está parado, estagnado. Nós precisamos resgatar essas pessoas. Nós precisamos dar uma injeção de ânimo. Nós precisamos que a palavra de Deus se comunique com essas pessoas. E essas pessoas comecem novamente a reerguer-se e caminhar. Então, querido, se inscreva, compartilha para que evangelizemos e alcancemos almas. Queridos, eu gostaria que você olhasse na sua Bíblia, 2 Pedro, no seu capítulo 1, verso 14, que diz: sabendo que, brevemente, hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. O que ele estava falando sobre deixar aquele tabernáculo, ele estava falando sobre a sua própria vida, aquele corpo. Ele sabia que o período e a data da sua morte já era próxima. E ele estava preparado para esse evento. Ele já estava ali totalmente à disposição para que ele pudesse chegar até esse momento. Abalado? Não. Triste? Nunca. Ele estava totalmente preparado para tal. Veja agora também na sua Bíblia, em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, verso 7, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós estamos falando agora de Paulo. E é claro que ele em Roma, ele já sabia que de lá não sairia mais vivo. E aqui ele vai fazer declarações que vão impactar. Pelo menos 3 declarações impactantes. Primeira, combati um bom combate. Ele fala que o seu ministério é como uma batalha. E aqui ele afirma, exerci o meu propósito, eu combati. Em segundo plano, ele vai falar, acabei a carreira. Paulo aqui, ele está comparando a sua vida cristã como uma corrida. E está declarando que ele terminou o percurso. Chegou até o final. E em terceiro lugar, guardei a fé. Paulo está afirmando que ele resistiu a tentações, dificuldades, perseguições e que manteve e preservou a sua fé até o final. Queridos, todos esses 2 versículos, eles nos comunicam pessoas que estavam tão envolvidas com seu propósito, com a sua caminhada cristã, estavam fazendo tudo conforme Deus estava ali orientando, que eles já sabiam, já tinham ali a iminência da sua morte em seu pensamento. Mas eles tinham por certo que o que eles tinham que fazer já tinham feito. Estava terminado. Assim como o próprio Mestre, o Eterno, quando estava na cruz, antes de entregar o seu espírito, ele já tinha dito que estava consumado. Então, amados,
eu gostaria de chamar mais uma vez você. Você conhece o seu propósito? Se não, busque-o o quanto antes. E se você conhece e hoje está estagnado, a partir de hoje, não deixe para trás aquilo que Deus começou através da sua vida. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde e que lhe dê a paz, em nome de Jesus.